meu jovem, como assim você não sabe fazer atualização incremental? Não se preocupa que eu vou te ensinar tudo sobre atualização incremental nesse vídeo aqui. Vamos pro conteúdo. Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Neres, fundador aqui do Mamba Treinamentos, e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como se resolve um dos principais problemas quando você, meu querido ou minha querida, está desenvolvendo o seu dashboard. E que problema é esse? É fazer a atualização automática dos dados do seu dashboard. Muita gente não sabe como fazer a atualização automática e algumas pessoas que sabem que fazem a atualização automática dos dados fazem da maneira incorreta. Por que da maneira incorreta? Porque acaba criando um problema de performance aí no seu dashboard, no seu projeto de BI. Como assim, Igor, problema de performance? Vamos imaginar o seguinte contexto. Você tem uma base aí com 2 milhões de linhas e toda vez que você pressiona ali no botãozinho de atualizar, o Power BI ele pega as 2 milhões de linhas que você tinha anteriormente, mais os dados que foram atualizados e soca isso tudo de volta lá no Power BI. O que é que vai acontecer? Vai ter um tempo longo de atualização dos dados, os gráficos vão demorar de atualizar e com isso você está instalado em um problema de performance, tá? Eu já vi muito isso acontecer na área. E como é que se resolve isso? Basicamente é simples. Você não precisa pegar as 2 milhões de linhas que você tinha anteriormente. Você só precisa do que veio depois, as 2 milhões que você já tem, que já está contigo, mas o que modificou, o que foi acrescentado. E é justamente isso que é a atualização incremental e é justamente isso que vai fazer você ganhar performance no seu dashboard. Então, vamos para o conteúdo que eu vou te ensinar tudo sobre atualização incremental. Mas antes disso, eu vou te pedir que você se inscreva no canal, que você já dê um like e comente aqui embaixo quais são as suas sugestões de conteúdo para a gente produzir aqui no nosso canal. Lembrando que a partir da próxima semana a gente vai ter live todas as quartas-feiras, tá? Então, se você quiser dar sugestões para as lives que a gente vai fazer aqui no YouTube, já manda aqui também, que a gente pode produzir uma aula legal sobre esse assunto. E se você quiser fazer parte da nossa tribo do Mamba, clica no primeiro link que está aqui na descrição, você vai para o nosso canal fechado lá no Telegram. Lá a gente tira dúvidas sobre Power BI, VBA, dashboards no Excel, sobre todas essas ferramentas do mundo Officer que pode te ajudar a ser promovido, te ajudar a mudar a sua carreira de fato. Beleza? Então se inscreve, entra no porra do canal do Telegram, tá? Para trocar uma ideia com a gente. E fica ligado nas lives que vai sair toda quarta-feira aqui no canal, beleza? Vamos pro conteúdo, chama! Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa bem interessante, que é o nosso workflow. O que é o nosso workflow? O workflow é basicamente um step by step, um passo a passo para que você consiga executar um bom dashboard, um dashboard que vai te ajudar a ser promovido, um dashboard que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro de fato na tua vida profissional. E o vídeo de hoje, que é sobre atualização incremental, ele está posicionado onde aqui dentro do nosso método, dentro do nosso workflow? Ele está posicionado em 2 pontos, aqui em extração de dados e aqui em automações e interatividade. Por quê? Porque é o seguinte, a gente vai coletar os dados e a gente vai fazer o processo de atualização de forma automática. Então, é uma combinação do passo 1 com o passo 6, tá? Então, vocês já conseguiram ver que dentro do método, do nosso passo a passo completo para criar um dashboard legal, a gente abraça, coloca tudo dentro de cada pilarzinho, cada step desse aqui do workflow, beleza? Se você não sabe o que é esse workflow, vou deixar um link aqui em cima onde eu explico passo a passo cada etapa dessa daqui, tá? Vídeo bem curto, bem direto ao ponto, que você vai gostar de conhecer, beleza? Já sabe agora que a automação incremental, ela tá posicionada dentro... Deixa eu fechar esse negócio aqui. Fechei. Já sabe basicamente onde que a automação incremental, ela tá posicionada dentro do processo de criação de um dashboard. Vamos começar a trabalhar de fato, ó. Aqui eu tenho uma base de dados, tá? Que base de dados é essa? Uma base de dados que eu puxei do meu banco de dados e eu botei aqui para contar quantas linhas tem. Ó, tem 935.094 linhas de dados de um período do início de 2021 até o ano de 2024. Podem observar que eu peguei uma base de dados grande para fazer uma atividade coerente aqui com vocês, fazer uma aula real, próximo da realidade mesmo. Então eu peguei uma base de dados gigante justamente para isso. E a gente vai começar a botar a mão na massa. Observe o período e a quantidade de linhas. Eu vou excluir esse modelo de dados, tá? Excluir aqui agora esse modelo de dados. E vou começar a puxar tudo do zero, a fazer tudo do zero. Vou excluir essas visualizações aqui.
E vamos lá. Qual o banco de dados que a gente vai utilizar agora? Vou puxar aqui para vocês o PostgreSQL, que é o banco de dados, um dos bancos de dados que eu uso, tá? Por que eu uso esse banco de dados? Vou pegar aqui agora um ranking, um DB Engines, que é basicamente uma categorização não formal dos melhores bancos de dados do mundo. Por exemplo, hoje em primeiro está o Oracle. Aqui são os bancos de dados relacional, tá? São os bancos de dados que você pode relacionar uma tabela com a outra, basicamente, muito basicamente, essa explicação, tá? Muito breve, muito singela essa explicação, porque não é o core, não é o objetivo dessa videoaula, mas de acordo com essa categorização, o PostgreSQL é o quarto melhor banco de dados. Mais à frente tem a Microsoft SQL Server, que eu uso bastante também, o próprio MySQL, o Oracle e o meu adorável Access, que eu utilizo bastante também, está em sétimo. Eu utilizo muito o PostgreSQL porque ele é muito didático, ele é bem simples de entender. Então, nas minhas aulas, que é para uma galera mais iniciante, que está começando a trabalhar com banco de dados, eu sempre começo com o PostgreSQL e depois eu utilizo o Microsoft SQL Server, que é um pouco menos simples de entender, digamos assim, tá? Então, eu tenho aqui o meu banco de dados, minha tabela aqui, que é uma tabela de vendas, que tem essas 4 colunas, e ela tem aqui uma quantidade de linhas gigantesca, aquela mesma quantidade de linhas, eu vou conectar com esse banco de dados aqui e vou extrair as informações aqui para o meu Power BI, beleza? Vamos extrair aqui os dados. Para extrair é bem simples, a gente vai começar a fazer o nosso ETL, né? Qual é a primeira parte do ETL? É ir lá caçar os dados, é conectar com a fonte de dados. Então, vou clicar aqui em obter dados, vou vir aqui em mais, tá? Vindo aqui em mais, eu vou selecionar a fonte de dados que eu quero trabalhar, que é aqui banco de dados PostgreSQL. Vou clicar em conectar. Nesse momento ele vai te perguntar qual é o servidor. Se você quiser pegar de um servidor externo, você vai ter que colocar o nome do servidor aqui ou o código do servidor. Nesse caso, como o meu servidor é local, eu vou escrever localhost e vou colocar o banco de dados. Qual é o meu banco de dados mesmo, que eu não lembro? O banco de dados é o padrão Postgres, que eu não criei nenhum banco de dados diferente. Bota aqui Postgres. E aqui tem uma opção bem interessante. Que opção é essa? Você quer importar os dados ou você quer fazer uma direct query? O que significa cada uma dessas coisas? Importar os dados é quando você vai na fonte lá de dados, pega aqueles dados que está lá e traz uma cópia e coloca aqui dentro do Power BI com você. Direct query, você não traz uma cópia, você não coloca os dados, não importa esses dados. Você fica toda hora fazendo uma consulta, toda hora você vai lá e busca informação. O que você ganha? Você ganha e perde em performance. Como assim? Eu não entendi nada. Seguinte, quando você importa os dados estão aqui dentro do Power BI. Então, quando você filtra, quando você faz qualquer tipo de consulta com DAX, uma fórmula, é muito rápido de se processar, porque os dados já estão pertinho de mim. Eu sou Power BI, os dados estão aqui pertinho de mim. Então, para eu fazer as buscas, trocar informação com esses modelos, é muito rápido, é muito simples, tá? Então, é isso quando você importa. Quando você faz uma Direct Query, você faz uma conexão direta com o banco de dados. Então, todos os filtros que você vai aplicar, você vai lá no banco de dados e volta. O que é que você perde com isso? Você perde performance. Os filtros demoram de ser aplicados. E se você tiver com um banco de dados com um data warehouse muito grande e você fizer uma Direct Query, qual o problema disso? Acaba que o seu modelo de dados aqui dentro do Power BI pode ser comprometido, tá? Por quê? Banco de dados relacionais, eles sofrem atualização, a maioria deles estão conectadas com o banco de dados transacional, que sofre atualização toda hora, e a sua Direct Query pode sim criar um problema gigantesco para você. Então, eu recomendo sempre que você analise o que você quer fazer de fato, tá? Eu costumo sempre utilizar o modelo de importar dados, lembrando que o Power BI ele tem uma limitação de 10 GB de fonte de dados, então se eu for conectar com a fonte de dados, essa fonte só pode ter no máximo 10 GB. Se passar desses 10 GB, aí você tem que ver como é que você vai fazer as otimizações para poder trabalhar. Eu falo mais sobre isso no vídeo sobre performance, eu vou deixar o link aqui em cima ou então na descrição para vocês poderem conhecer, tá? Mas é interessante vocês saberem porque isso muda muito o modelo de dados de vocês. Então eu vou clicar aqui em transformar, tá? Vou passar para a parte de transformação. E existem alguns pré-requisitos para você fazer a sua atualização incremental. O que é a atualização incremental? Falei no início do vídeo, mas como normalmente algumas pessoas pulam, a atualização incremental é quando você tem um compilado de dados ali que você importou aqui para dentro do Power BI e toda vez que você atualizar, você não vai atualizar mais os dados que você já tem. Você só vai incrementar, você só vai encaixar o excedente. Por exemplo, se eu tenho os dados
de todo o ano de 2021 e eu passei para o ano de 2022, agora eu não vou pegar mais os dados, quando eu for fazer essa atualização, não vou pegar mais os dados de 2021, vou pegar só o que eu não tenho, que é o de 2022. Eu ganho em velocidade, eu ganho em tudo, tá? Então é muito bom você utilizar isso nos seus projetos. Para fazer é bem simples, você precisa ter uma coluna do tipo datetime e você precisa ter parâmetros de início, de fim e filtro, tá? Igor, não entendi porra nenhuma, vou te explicar, calma, fica tranquilo. Como é que você vai fazer? Você vai vir aqui na página inicial, vai clicar aqui em gerenciar parâmetros, tá? Você vai clicar aqui em novo parâmetro e aqui você vai criar dois parâmetros, um de range start e outro de range end, que é basicamente você vai dizer quando vai iniciar e quando vai finalizar o seu filtro. Então eu vou escrever aqui, precisa impreterivelmente estar escrito dessa forma, range start com maiúsculo nos inícios das palavras. Tipo, data hora, tá? Data hora. Vamos colocar aqui uma data qualquer, 2021. Vou clicar aqui em novo, aqui em cima, e vou clicar e vou criar outro. Range end. Beleza? Clicar aqui em data hora. Vou colocar aqui para terminar dia 1/3 de 2021. Beleza? Feito isso, dou OK, criei dois parâmetros. E o que é que implica esses dois parâmetros? Esses dois parâmetros, ele é basicamente, eu vou dizer aqui para o meu modelo de dados, observe que eu importei, mostrei para vocês no início do vídeo, 938 mil linhas de dados. Lembrando que o Power BI Desktop, que é esse que eu estou utilizando aqui, ele é somente o desenvolvimento. Eu estou criando o meu projeto de BI. Imagine que todas as atualizações que eu vou fazer, todos os gráficos, eu vou precisar ficar filtrando essas 938 mil linhas? Não, eu não preciso. Eu só preciso ter uma pequena parcela desses dados para poder trabalhar. Então, quando eu crio esse parâmetro, eu posso vir aqui, tá, nesse filtro, e clicar aqui em filtrar filtros de data e clicar Enter. Quando eu clicar em filtrar Enter, filtrar Enter, tá porra! Eu posso escolher aqui, opa, tem uma coisa errada, tenho que, tá faltando eu colocar alguma coisa aqui de parâmetro, aqui, tenho que trocar para datetime, trocar para data hora. Feito isso, eu vou clicar aqui na setinha para baixo e colocar em filtrar Enter. Observe que não apareceu a opção de parâmetro, porque os parâmetros eu criei, vou abrir aqui para vocês poderem ver, gerenciar. Eu criei com o tipo data hora, só que minha coluna, ela não estava do tipo data hora, ela estava do tipo data, então eu não poderia utilizar os parâmetros. Aí eu alterei a coluna para o mesmo tipo do parâmetro, aí agora apareceu para mim aqui os parâmetros, que é esse aqui, ó, trocar para parâmetro, as duas opções. Aqui no filtro eu posso dizer, eu quero filtrar para os dados que são posteriores ou iguais à data que eu coloquei no parâmetro de range start, e posso colocar colocar que os dados que irão aparecer, eles terão que ser anterior ao range end. Então, vai ser de 1/1 de 2021 até 1/3 de 2021 e vou dar OK. Observe que os dados foram filtrados, tá? O que é que eu ganho com isso? Vou fechar e vou aplicar. Eu ganho que eu, desenvolvedor, você, desenvolvedor, e você vai estar trabalhando com um modelo de dados mais rápido aqui dentro no Power BI Desktop. Você não vai precisar estar com as 938 mil linhas aqui dentro do Power BI Desktop. Imagine que você está trabalhando aí com um banco de dados gigantesco e você vai ficar toda hora tendo que filtrar milhões de linhas. Não, você só precisa de uma pequena parcela de linhas. Quando você for publicar isso no serviço, for publicar isso online no Power BI, aí os dados vão ser passados de forma completa. Mas para desenvolvimento você não precisa disso tudo. Então, a parte de Range Start e Range End, ela é pré-requisito para que você consiga criar, fazer a atualização incremental, é exigido pela documentação da Microsoft e ela também traz esse benefício. Então, quando você estiver fazendo algum outro projeto que tem muitos dados, mesmo que você não faça atualização incremental, tenta já botar um Range Start e Range End, que você já ganha em velocidade aqui na parte de desenvolvimento. Eu vou criar aqui uma visualização, vou colocar aqui um card, tá? Coloquei aqui um card bem bonitinho. Coloquei aqui um card, vou colocar para contar quantas linhas tem. Selecionar aqui em produtos, clicar na setinha, vou colocar em contagem. Observe que agora, com o período de tempo que eu coloquei entre Range Start e Range End, que é início e fim, a gente reduziu de 938 mil para 12 mil linhas. Então, isso ficou bem melhor. Eu vou tirar a tela de fundo, vou colocar aqui branco, só para a gente poder ver, tá? Vou colocar branco, e é isso. Vou dar um Ctrl+C,
Ctrl V. Vou mostrar aqui para vocês o período, né? Vou colocar aqui, desmarcar e colocar data. Desmarcar e colocar data. Beleza? Então, é isso. Vou colocar aqui data mais antiga, tá? Então, esses aqui são os períodos mais recentes e o período mais antigo. Ou o contrário, enfim. É isso, tá? E agora a gente vai passar para o segundo passo. Qual é o segundo passo para fazer a atualização incremental? É você clicar aqui nessa tabelinha e vir aqui em atualização incremental. O que você vai precisar fazer aqui agora na atualização incremental? Você vai precisar dar uma lida aqui em cima para ver o que é que significa cada coisa. Como eu já vou te explicar, não precisa parar o vídeo para ler, mas quando você for fazer no mercado, quando você for fazer um problema real, possivelmente você vai precisar dar uma lidinha, mas enfim, você vai precisar habilitar aqui. E aqui é a primeira informação que você precisa informar na atualização incremental, que é basicamente dizer qual o período de dado que você quer trazer para dentro do Power BI. Tá? Vamos ler isso aqui. Ó. Armazenar linhas nas quais a coluna data está nos últimos. Lembra que no início lá eu te falei que eu tinha dado de 2021 até 2024? Se eu colocar aqui que eu quero dados dos últimos 3 anos, se eu selecionar aqui, eu só vou trazer dados de 2024, 2023, 2022. 2021 vai ficar para trás, entendeu? Se eu colocar aqui 2 anos, é a mesma coisa, tá? Então, à medida que o seu modelo de dados for crescendo, por exemplo, se eu colocar aqui 3 anos, vamos dizer que eu coloque 4 anos, tá? Coloquei 4 anos. Aí eu tenho um dado de 2021 até 2024. Nesse caso, eu vou importar a tabela toda. Mas à medida que o tempo for passando, que o tempo é contínuo, né? O tempo não para, ninguém inventou um jeito de fazer isso ainda, quando chegar em 2026, digamos assim, vai ficar 2 anos sem ser importado, sem estar aparecendo aqui no modelo de dados, porque eu só pego nos últimos 4, beleza? Então isso é muito interessante, que eu só pego o que é útil para mim de fato, beleza? E com isso eu ganho mais performance. E aqui eu digo o período que eu quero atualizar. Ó. Atualizar as linhas nas quais as colunas data está nos últimos. Vamos pegar aqui, normalmente eu pego por dias, tá? Coloco 30 dias ou um mês. Vamos colocar aqui nos últimos 30 dias. O que significa isso daqui? Que eu vou estar sempre pegando os dados dos últimos 30 dias. Hoje a gente está no mês de julho, então quando chegar no mês de agosto eu pego os dados, sempre atualizo o que eu já tinha nos últimos 4 anos, que é o que eu já tinha importado, mais os 30 dias que passaram, tá? E é só isso aqui que você precisa fazer inicialmente. Existem essas duas opções, que são opções mais técnicas, e eu vou te falar. O título desse vídeo é tudo que você precisa saber sobre a atualização incremental. Então, estou te passando conteúdo denso para que você não precise ficar pescando vídeo de ninguém e consiga resolver tudo com esse vídeo aqui. Então, vamos lá. O mais simples, atualizar somente os concluídos dias. Como o Power BI é uma tradução do inglês para o português, a tradução nem sempre é boa. Mas o que ele está dizendo aqui é que eu só vou atualizar os dados quando o dia está concluído. Por exemplo, hoje é 10 horas de um domingo, digamos assim. Eu só vou atualizar esse dia quando o dia acabar, entendeu? Basicamente é isso. E aqui é detectar alteração de dados. Essa opção aqui é muito, muito, muito boa. Por quê? Se eu tiver uma coluna que me diga a data que esse dado foi alterado, eu posso pegar, fazer a alteração com base nessa coluna. Então, vamos ler aqui, ó. Atualizar somente dados nos últimos 30 dias se o valor máximo dessa coluna de data e hora for alterado. Então, como eu não tenho nenhuma coluna aqui com a data de alteração, eu só tenho uma coluna tipo data, eu não preciso disso daqui. Mas se eu tivesse uma coluna dizendo a data de alteração, eu poderia colocar isso daqui como parâmetro também para fazer a alteração dos meus dados, tá? Aqui eu posso clicar em aplicar, só que eu não posso te ensinar a atualização incremental sem antes ler essa mensagem que está aqui em cima, que é de extrema importância. O que significa isso? Ó, vamos ler. Não é possível confirmar se a consulta M pode ser atribuída. Não é recomendável usar atualização incremental com consulta M não atribuída. O que significa isso? Meu Deus, Igor, essa advertência é muito perigosa. O que é isso? Tá tudo em amarelo. Vou clicar aqui em aplicar, tá? Apliquei tudo. Atualização incremental, check. Se era isso que você queria saber sobre a atualização incremental, muito obrigado. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e essa blá 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 toda que você já sabe que precisa fazer mesmo, mas precisa. Aquela mensagem ali de advertência, ela se refere ao query folding. O que é o query folding? O query folding é a capacidade da linguagem M, que é a linguagem que está aqui, ó. Vamos abrir aqui o Power Query, que é a capacidade da linguagem M, que é essa linguagem que está aqui em cima, de ir lá na fonte dos dados, aplicar essas alterações e esses filtros antes de trazer o modelo de dados para mim. Lembra que a gente fez uma importação? Eu fui lá na minha fonte de dados, peguei um modelozinho,
peguei os dados que estavam lá e trouxe para dentro do Power BI. Os dados são meus. Uma vez que ele está aqui comigo, tá? Ó, fui lá na fonte, ó, nas etapas aplicadas. Vou até dar um zoom aqui para você poder ver. Aqui em fonte, na fonte, fui lá, trouxe esse modelo de dados. Uma vez que ele está aqui comigo, eu apliquei as transformações. Eu alterei o tipo de dado, eu filtrei linhas. O Query Folding, eu filtro os dados, eu faço as alterações, as transformações quando os dados estão lá, quando eles estão lá na fonte. E eu só trago o que é útil para mim de fato. O que é que eu ganho com isso? Performance, amigo, performance, velocidade, eu só trago o que é útil, eu já trago os dados transformados. Isso é o Query Folding, tá? Isso é muito interessante quando você constrói um modelo de BI. Só que, nesse exemplo aí que eu fiz agora com você, o Power BI ele mostrou para mim, ó, não consegui fazer a consulta M, que nesse caso aqui eu não consigo fazer o Query Folding, e eu tô te dizendo que pode ser que dê erro a atualização incremental. E como é que a gente resolve isso? Basicamente é o seguinte, alguma etapa dessa daqui que a gente aplicou, que são bem poucas, elas não permitem que aconteça o query folding. Para a gente saber é um pouco mais simples, basta você clicar com o lado direito do mouse e você vai vir aqui em exibir consulta nativa. A consulta nativa é o códigozinho que executa o processo que a gente já fez, tá? Que a gente fez aqui, tá? Com a linguagem M. Então, essa daqui é o códigozinho que permitiu que a gente filtrasse as linhas. Eu selecionei a coluna de vendedor e etc, etc. Fiz tudo isso daqui. Alguma dessas, possivelmente essa daqui, tá vendo? Tá, exibir consulta nativa está desabilitado, possivelmente porque conectei com o banco de dados. Ele não está permitindo isso. E qual é o impacto disso? O impacto é que você perde um pouco de performance. Se o Query Folding tivesse habilitado, tivesse funcionando, eu ia filtrar os dados antes de trazer para mim, eu ganhar em performance, ia ser um pouco melhor, beleza? Então, é isso que eu queria te mostrar. Igor, e agora? O que é que eu faço? Eu devo aplicar? Eu devo corrigir? Seguinte, tente resolver da seguinte forma, existem algumas transformações que você faz que são transformações muito profundas nos dados e com isso o query fold não consegue ser processado de forma automática. Tenta fazer alguma outra transformação, se você não conseguir, aplica a atualização incremental assim e segue a sua vida e papuf. Então era isso que eu queria para te mostrar aqui nesse vídeo, atualização incremental é um recurso muito legal, bem útil, e eu espero que você tenha gostado. Deixa um comentário aqui nesse vídeo e vamos pra cima. Chama! Lembra, toda quarta agora vai ter live no bagulho.